Fala galera da Fábrica D, tudo bom? Professor Luiz aqui, estamos de volta, dando continuidade nas nossas aulas sobre industrialização brasileira. Nosso foco aqui desse vídeo é falar de um período marcante da nossa história do país, que se dá a partir da década de 70, após a crise do petróleo. Retomando aí para você que está chegando agora, se você ainda não viu, acessa lá o nosso canal, dá uma olhadinha nas nossas aulas anteriores, de Era Vargas, de Era JK e de governo militar, até o milagre econômico. Vamos lembrar o seguinte, ó, o Brasil está aqui nesse contexto de Guerra Fria, aliado ao governo americano, e para manter afastado a influência socialista, os Estados Unidos financia, apoia o governo militar brasileiro, então abre capital, os governos estão pegando uma quantidade grande de dinheiro emprestado, lógico, promovendo toda a ordem de desenvolvimento no país, A era militar marcada aí por um combate ao desemprego através das obras faraônicas, construções como Usina Angra 1 e Angra 2, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, a construção da rodovia Transamazônica. O Brasil está aí com aquele slogan, o fanista, Brasil, país do futuro, ninguém mais segura esse país, e principalmente ame-o ou deixo. O Brasil já vem, então, de uma década de aproximação, de pegando dinheiro emprestado com o FMI para promover esse desenvolvimento, que já tinha começado lá com o JK, vamos lembrar desse negócio, e aí tá tudo muito bem, tá tudo muito lindo, até que em 1973 vivemos o choque do petróleo. A gente vai ter lá no Oriente Médio, devido ao conflito do Yom Kippur, a guerra do Yom Kippur entre países árabes e Israel, a interferência dos Estados Unidos e o boicote no mundo árabe. A interferência ocidental se dá a partir do controle da produção de petróleo, elevando assim o preço do combustível. A gente teve o aumento aí do preço do combustível em 300%, o preço do petróleo aumentou dramaticamente. E aí, é claro, como é que isso abala o Brasil? Como é que a guerra lá no Oriente Médio vai vir reverberar aqui no nosso país? A gente vai ter uma crise econômica mundial e é lógico, pare e pensa aqui comigo. O que você faz quando você empresta dinheiro para um amigo teu, e aí de repente você precisa de grana? Tu vai fazer o quê? Pedir o dinheiro de volta, não é verdade? Então, da mesma maneira que o Brasil ele vai sofrer um baque devido à produção de petróleo sendo encarecida pelos governos árabes, os Estados Unidos sofrem isso, a Europa sofre isso, e aí, claro, a gente vai ter um apertozinho do FMI perante o Brasil, porque como o Brasil não tem dinheiro para pagar, por exemplo, vai ser assim, tu lembra daquela grana, Brasil, que eu te emprestei? Tem como tu me devolver o Brasil? Caraca, aí, FMI, não vai dar, porque a crise pegou todo mundo de surpresa, também tô na pior. Não, tranquilo, sem problema nenhum. Só que a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que dar uma mexidinha nesses juros. O Brasil, então, entra num colapso, um desespero, fala assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar retomar o crescimento econômico brasileiro. E a gente vai ter aqui de 73 até 85, período que vai ser conhecido como a Marcha Forçada. O Brasil vai tentar adotar uma série de medidas para voltar a dinamizar a economia brasileira, o slogan, exportar é o que importa. Aí fica assim, professor, a Petrobras já não tinha sido inventada? O Vargas não criou a Petrobras lá atrás, por que a crise do petróleo abalou tão dramaticamente o Brasil? Porque vamos lembrar, a gente já falou isso antes, a indústria de base, ela não é algo barato. E nessa época, o petróleo tinha um custo tão baixo, tão reduzido, que valia mais a pena importar a gasolina, importar os derivados, do que procurar petróleo. Era mais barato eu comprar o petróleo vindo de fora, os de seus derivados, do que investir em procura, em prospecção no interior do Brasil. Então, a gente tinha essa vulnerabilidade. E é claro, a primeira coisa que vai tentar ser feita pelo governo militar para voltar ao crescimento econômico é a busca de um combustível alternativo. O pró-álcool vai ser iniciativa, o etanol a partir da cana-de-açúcar vai ser um projeto implementado pelo governo para tentar diminuir a dependência do petróleo, enquanto a Petrobras começou a receber investimentos, começa a receber um olhar mais atento aí por parte do governo, enquanto tenta nesse intermeio para voltar às questões energéticas brasileiras. Então, pró-álcool é uma medida implementada aqui em 1974, justamente ao ano seguinte, ao choque do petróleo, para voltar a resolver o problema energético do Brasil. Junto disso, vale lembrar, o Brasil é um país que tem sua economia pautada na exportação de itens do setor primário. Então eu vou criar aqui a Embrapa, que é uma instituição de pesquisa voltada
para desenvolvimento de tecnologias agrícolas e manejo de solo. E aí, dentro dessa lógica, né, eu tenho que maximizar minha produção agrícola, porque eu tenho que exportar uma quantidade maior de produtos, tenho que tornar minha produção do setor primário mais eficiente. Né? A partir desse ponto, exportar é o que importa, né? Voltar a fazer a balança comercial pesar positivamente para o Brasil. E além disso, vou ter aqui a Zona Franca de Manaus, um projeto já embasado na lógica da Sudana, naquela superintendência de desenvolvimento, de tentar acelerar o projeto de desenvolvimento industrial do polo amazônico, né, tentar atrair indústrias através da redução dos impostos. Né. Houve toda essa tentativa aqui de tentar o quê? Manter o Brasil se desenvolvendo. Não deu certo, a crise bateu muito forte, e aí é lógico, né? A gente vai entrar aqui nos anos 80, que vai ser conhecido como a década perdida, com uma série de perspectivas muito dramáticas da realidade brasileira. Né? A gente vai ter aqui, né, um crescimento econômico negativo. O Brasil ele não consegue mais exportar um grande volume dos seus produtos, das suas commodities, uma vez que a crise ela é mundial. Os países do mundo estão investindo em energia nuclear, estão investindo em fontes alternativas, estão investindo, né, em novas prospecções de petróleo, e aí acaba que a demanda internacional de produtos brasileiros vai dar aquela reduzida, né? A questão do café, a soja ainda está sendo implementada na região centro-oeste do Brasil, então aí, ó, quebrou a cara. Vou ter um processo de hiperinflação acontecendo. Por quê? Vamos lembrar o seguinte, né? O Brasil, e isso vale até os dias de hoje, né? A gente vai esbarrar nisso aí de novo quando a gente for falar da crise agora da era PT, né? Agora dos anos 2010. O Brasil, ele é dependente da importação de uma série de produtos, inclusive agrícola. O Brasil, ele depende da importação de trigo. Você come aí seu pãozinho, você come aí o seu biscoito, a pizza que a gente tanto gosta, tem trigo na sua confecção. O Brasil importa trigo, principalmente da Argentina, né, dos países da América do Sul, países de clima mais frio. E aí, é claro, em qual moeda o Brasil importa trigo? Em dólar. Tranquilo? Se eu tenho uma crise econômica, os investimentos, né, esses capitais começam a fugir do país. Né? Se a crise econômica começa a bater mais forte, eu começo a ver políticas de repatriamento monetário. E aí, é claro, o preço do dólar vai fazendo, ó, aumentando. E aí o preço, né, em dólar do trigo, dos produtos importados que vão entrar no Brasil, vão começar a encarecer o custo de vida. Só que a inflação brasileira bateu níveis tão estratosféricos, né, que a gente teve um acumulado de milhões de porcentos ao longo da década de 80. Os preços eram remanejados diariamente, às vezes mais de uma vez ao dia. Quer ver um hábito interessante que o brasileiro guardou, nascido aqui na década de 80? Fazer compra de mês. O brasileiro, mesmo hoje, a inflação não estando, né, em ritmos tão cavalares quanto havia nessa época, o brasileiro manteve o hábito de fazer compras de mês, aquela coisa espetacular. Né? Dá o início do mês, cai o salário, né? Você vai no mercado, aí compra, você abre aquela, empilha as coisas, a geladeira se abre, né? Dá nem conta, coisa pra caramba, aquele almoço primeiro de domingo, do início do mês. Caraca, comer de passar mal e tal. Quando vai chegando aí por volta do dia 26, 27, aquela última semana do mês, você já abre a geladeira, só tem uma garrafa d'água, né, um pacote lá de pão de forma, que tá só o tampo do pão. Né? Não, Alexandre. É fogo, a gente abre, é isso mesmo. Você vai abrindo as gavetas e tal, só tem resto das paradas. É a época do mês onde rola um miojo, né, as coisas aparecem. Por quê? Né? A gente manteve esse hábito que, como o brasileiro ele tinha uma perda de poder de compra muito acelerado, se você não fizesse as compras no início do mês, quando o seu salário saísse, deixasse para comprar no dia seguinte, uma semana depois, você já compraria um número menor de produtos. Então essa coisa de estocar produtos, né? A gente vê aí um hábito, que é a questão do aniversário Guanabara, né? A Black Friday brasileira. Essa coisa de comprar uma quantidade grande de produtos para estocar, isso ainda remete aqui da década de 80, que era uma alternativa do brasileiro fugir desse quadro inflacionário tão desesperador. E é lógico, se a inflação está comendo solta, o poder de compra da população está caindo muito. Se o poder de compra da população cai, as indústrias, obviamente, né, o mercado vai se desaquecer. Se as indústrias estão vendendo menos,
elas vão diminuir também o seu ritmo de produção e vão aumentar as taxas de desemprego. Aquelas obras faraônicas que o governo militar estava promovendo, óbvio, vão ser estancadas, o governo não tem dinheiro para continuar investindo em obras, então os desempregos só vão aumentando. Quanto maiores os índices de desemprego, menores as taxas de consumo, mais desaquecida a economia, mais as empresas mandam a gente embora e a gente entra naquele ciclo, né, de autodestruição econômica que vocês já conhecem. Os empresários, então, a indústria com um poder reduzido, né, de investimento tecnológico, porque se eu não estou vendendo quase nada, se o mercado está desaquecido, eu perco a minha capacidade de reinvestir na produção. E aí o parque industrial brasileiro vai sendo sucateado, né? As empresas brasileiras perdem sua capacidade competitiva, perdem sua capacidade de reinvestir em tecnologia, né, em promover o processo de desenvolvimento interno. E aí é lógico, o Brasil entra também numa lógica de apenas pagar os juros da sua dívida externa. E isso aqui é muito ruim, por quê? Se você tem um cartão de crédito, acompanha aqui meu raciocínio, veio a fatura, chegou para você. Você tem a opção de pagar o valor integral da sua fatura, ou você tem a opção de pagar apenas o mínimo. Vem lá assim, ó, pagamento do mínimo. Aí o mínimo geralmente é 10, 5%, né, do valor total da fatura que você pode pagar. Aí você está sem grana, né, um mês complicado, você teve reveses aí você, beleza, não quero me endividar, vou pagar só o mínimo. No mês seguinte, quando a fatura chega, ela obviamente, todo aquele valor não pago, né, aquele valor para além do mínimo que você deixou de pagar, ele vai sofrer o quê? O efeito dos juros. E aí a fatura seguinte, quando chegar para você e você também não tiver dinheiro para pagar, você vê que o mínimo ele é maior do que foi no mês anterior. E aí você mais uma vez paga só o mínimo, depois paga só o mínimo e o negócio vai fazendo o quê? Rendendo juros em cima dele. De modo que uma hora vai chegar que o valor do mínimo a pagar era maior do que a sua dívida original, né? E aí é isso que o Brasil começa a vivenciar, né? A dívida com a FMI vai só aumentando, porque o Brasil só consegue pagar os juros da sua dívida externa, né? A dívida fica mantida lá, né? E aí é lógico, dentro desse cenário eu vou ter uma condição de uma década economicamente perdida, né? É até curioso a gente apontar que parte, né, da mídia, parte de um segmento político do Brasil aponta a crise que a gente está vivendo hoje como sendo uma das piores crises da história, né, a pior crise já vivida na história do Brasil. Eu acho curioso porque essa galera esqueceu dos anos 80, né? Os anos 80 que, né, porra, a inflação comendo o preço do produto todo dia, né? Todo dia você no mercado tem um preço diferente, engenheiro fazendo prova para gari, né? Galera não tendo condição porque você não tem mais obras, né? Eu tenho o pessoal de ensino superior, né, trabalhando, né, de maneira informal. Eu acho que hoje, é lógico que a crise hoje é bem complicada, né, mas a galera que hoje diz que é a pior crise da história do país se esqueceu, né, do que aconteceu aqui nos anos 80 do nosso país. Só que lógico, a década é perdida do ponto de vista econômico, né? A gente tem que sempre olhar que nem sempre o copo, né, só está meio vazio, né? Tudo tem dois lados, duas facetas. E apesar dela ser uma década muito ruim do ponto de vista econômico, ela vai ser marcada aqui pelo processo de reabertura política, né? Eu tenho aqui a era militar, eu tenho os governos militares aqui da década de 60, né, de 64 até 85, e vamos lembrar que a lógica é a seguinte, uma coisa meio 50 tons de cinza. A gente tem uma época de perseguição ideológica, né, de censura, de uma série de restrições de liberdades individuais. Só que por que isso é tolerável? Porque o Brasil está crescendo pra caramba. Por que é 50 tons de cinza? Aquela lógica, né, do tá batendo, mas tá gostoso, né? Tem que ter essa contrapartida. Agora, a partir do momento onde eu tenho um governo com perseguições ideológicas, com censura, com cerceamento das liberdades individuais, e atrelado a isso, eu tenho desemprego, inflação, hiperinflação, fuga de capitais, sucateamento do parque industrial, aí não, meu amigo. Aí
é só um relacionamento abusivo mesmo, né? Só tá batendo, não tá maneiro. Então, lógico, eu vou ter um processo, né, de movimentação popular, né? Lembrar que eu já estou aqui no final da Guerra Fria, os americanos já não estão mais dando um apoio tão direto aos governos da América Latina e do restante do mundo, né, com esse caráter autoritário. E aí, óbvio, né, os militares saem de cena, a gente começa a reabertura política, tanto que em 1988 eu vou ter, né, o processo de elaboração da atual Constituição brasileira, né? Então, apesar de a década de 80 ter sido economicamente perdida, a gente tem aqui do ponto de vista democrático político um momento de reabertura, né, algo muito positivo, e aí foi o aflorar de movimentos sociais, o aflorar de movimentos culturais, artísticos. Você vai pensar comigo, Renato Russo, né? A banda Legião Urbana, né, tão famosa aí, consagrada na música brasileira, né, o rock nacional, ganhando muita força na década de 80. Renato Russo vai cantar Que País é Esse? Vai cantar Geração Coca-Cola. Cazuza, né, cantando Brasil, mostra a tua cara, cantando Ideologia, né, eu quero uma pra viver. Diz uma coisa, Renato Russo e Cazuza vão cantar essas músicas na ditadura militar? Vão, uma vez só. Porque ame-o ou deixo, né? Muito provavelmente eles teriam sofrido uma perseguição ideológica, possivelmente, né, teriam sido convidados aí a se retirar do país, uma vez que eles não estariam alinhados, né, com o objetivo geopolítico dos militares aqui no interior, aqui no Brasil durante esse período. Então, importante isso, ó. Fim do milagre econômico brasileiro na década de 70, o choque do petróleo, vamos tentar a marcha forçada, vamos tentar fazer o Brasil continuar caminhando, não rolou, vou ter a década de 80 com um quadro econômico lamentável, mas em compensação o processo de redemocratização é um marco positivo do período. Show de bola? Continua junto com a gente. Próximos vídeos aí, falando dos anos 90, né, a abertura neoliberal brasileira. Bons estudos e tamo junto, galera!